Fala galera da semana do SOS da matemática, tudo bem? Vamos lá, espero que vocês estejam bem empolgados aí para a continuação do curso. E hoje eu vou precisar bastante da atenção de vocês, porque na nossa série de assuntos, né? Hoje é o último dia que a gente trabalha com conteúdo matemático, né? Que a aula de amanhã vai ser sobre técnicas de aprendizagem. E hoje é o assunto mais denso, né? É o assunto que vai ser um pouquinho mais complicado. Trigonometria parece até um palavrão, né? O nome. Mas o que acontece? O escopo da trigonometria são vários assuntos que abordam a trigonometria. Então a gente não vai ter como trabalhar aqui todas as partes de trigonometria, até porque para não confundir vocês, certo? Então eu vou começar aqui com a parte inicial de trigonometria, que a gente vai trabalhar aqui com seno, cosseno e tangente. O que seria seno, cosseno e tangente? Como a gente vai conseguir calcular essas medidas do seno, cosseno e também da tangente. A gente vai entrar com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Vamos falar dos quadrantes e os ângulos equivalentes. E também vamos falar de medidas em graus e irradiano, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? Uma circunferência, certo? E a gente vai trabalhar aqui alguns conceitos que a gente trabalhou na aula de funções ontem, que a gente trabalhou um pouco com o plano cartesiano. Vocês estão vendo aqui que nós temos o plano cartesiano, né? Aqui o que seria basicamente o eixo X, né? E aqui o que seria basicamente o eixo Y, né? Que a gente trabalhou ontem. Observe uma coisa. A trigonometria, ela trabalha com o escopo de uma circunferência que ela vai até o ponto máximo dela é 1 e o ponto mínimo dela é menos 1. Observe aqui, ó. Tanto na horizontal como na vertical. Observe aqui, ó, que os pontos que a gente está trabalhando aqui, ele vai sempre até 1, o máximo, e o ponto menor, ele vai até menos 1. Então, é uma circunferência que ela vai trabalhar com esses extremos. Tá. E da onde é que vem o conceito de seno, cosseno, tangente? O que seria isso? Vamos lá. Uma circunferência, eu posso ter um ponto qualquer. Então, vamos pegar aqui esse ponto C. Eu selecionando esse ponto C, o que significa aqui, ó? Significa que eu vou conseguir ter um ângulo, não é isso? O ângulo é a abertura que ele teve. Eu tenho como meu referencial sempre o zero, certo? Onde é que começa o zero? O zero é aqui, ó. É esse ponto aqui que você vai tomar como referência. Vamos colocar aqui, ó, 90 graus aqui em cima, 180 graus aqui e 270 graus aqui embaixo, certo? Isso aqui seria os quadrantes, certo? De uma circunferência. Tem de 0 até 90 graus, de 90 até 180 seria o segundo quadrante, o terceiro quadrante seria de 180 até 270 e 270 até 0, que na verdade aqui vai fechar 360 graus, certo? 360 graus e 0 seria a mesma coisa, certo? Eles têm a mesma medida, porque é o mesmo ponto, beleza? Então aqui, ó, o ponto C, ele consegue fazer uma projeção, ó, de 0 até C, eu vou ter um ângulo, certo? Esse ângulozinho, o símbolozinho que a gente vai colocar aqui, essa letra grega, que é o ângulo θ. Esse ângulo que é formado, a gente consegue achar o valor de seno e o cosseno desse ângulo. E o que seria o seno, o que seria o cosseno? Vamos lá. Nesse ponto C, como qualquer ponto de uma função, você consegue ter um valor dele em x, um x, né, aqui embaixo, e em y aqui na vertical. Então se eu fizer aqui, ó, uma projeção, ó, aqui seria o meu ponto em y, certo? Então ele iria formar aqui, ó, essa reta, e essa reta aqui, ela vai ser o que? Ela vai ser o valor do seno. Então, o seno é a projeção no eixo Y de um ponto na circunferência. E o cosseno, o que é o cosseno? Vai ser a mesma coisa, só que na horizontal, ó. Essa projeção aqui que a gente está fazendo, qual o ponto que foi formado? Ó, aqui seria o valor do cosseno desse ângulozinho aqui, C. Certo? Desse ponto C.
Então, observe, ó, eu formei aqui o seno é o valor correspondente no eixo Y, e o cosseno é o valor correspondente no eixo X, certo? Só que você não precisa fazer isso na hora dos cálculos. Eu vou te mostrar o que você faz na hora dos cálculos. Você não precisa fazer um desenho para você ver quanto é que qual vai ser o valor. Estou explicando para vocês o significado do que é o seno e do que é o cosseno. E a tangente, o que é a tangente? A tangente vai ser o seguinte. Tangente é o que? É uma reta, certo? Que ela vai tangenciar, certo? O que é tangenciar? Ela vai pegar apenas um ponto da minha circunferência. Então, a tangente seria, por exemplo, uma reta que poderia passar dessa maneira aqui, tá vendo? Então, tangente é sempre quando ela vai pegar apenas um ponto da minha circunferência, tá? E o que seria em relação a esse ângulo θ que eu formei a tangente? O ângulo ele vai até aqui, certo? A projeção do ângulo desse ponto A até o ponto C. Primeiro, o que é o ponto A? O ponto A é o centro, né? O centro da minha circunferência. Sempre a gente vai fazer a relação em relação ao centro. Então, se eu seguir esse prolongamento até tocar na tangente, ó, observe aqui, ó, ele vai pegar daqui até aqui. Então, o valor da minha tangente é desse pontinho aqui até o zero. Então, a tangente seria esse lado de cá. Observe, o seno seria aqui, o cosseno seria essa medida aqui que está em verde, e a nossa tangente vai ser essa retinha aqui, que ela vai estar agora em preto. Beleza? Então, a medida da tangente seria daqui até esse pontinho aqui. A gente olharia no gráfico qual seria o valor. Nesse caso aqui vai bater algo entre mais ou menos 0,9, o valor da tangente. Tá, isso é o significado do que é o seno, o cosseno e a tangente. Vamos agora começar a aprender nos cálculos como é que a gente vai trabalhar com o seno, o cosseno e a tangente. Primeira coisa que a gente vai ter que saber identificar é quem são o seno e os cossenos fundamentais. Eu já te falei para vocês que o máximo que a gente consegue chegar é o valor de 1 e o mínimo sempre é o menos 1. Então, quem são os pontos fundamentais? A gente tem aqui o 0, 90, 180, 270, e onde tem o 0 é o mesmo que 3. Aqui no gráfico a gente consegue calcular quais são os pontos fundamentais de cada um desses ângulos. Então, no ângulo 0, qual vai ser o valor do seno e o do cosseno? Eu já falei para vocês que no eixo X é o cosseno e no eixo Y é o seno. Então, observe, ó, no eixo X, onde é que está batendo esse ponto? Ó, ele está batendo em 1. Então, o valor do cosseno de 0, ele vai ser 1. E o seno? O seno, ó, o seno é o eixo Y. No eixo Y, esse ponto ele vai aonde? Ó? Ele vai em 0. Então, o valor de seno em Y é 0. 90 graus aqui em cima. Observe que agora o seno é 1, certo? O seno é o eixo Y. E o cosseno, que é o eixo X, é quanto? É 0. Ó. O eixo X é aqui, ó, certo? Onde é que ele tá? Esse ponto está batendo no eixo X? Está batendo em 0. Então, seno 1, cosseno 0. 180 graus, a gente vai ter agora menos 1 para o cosseno eixo X, e o seno, que é o eixo Y, vai ser 0. Então, o cosseno vai ser menos 1 e o seno 0. 270, que é o ponto aqui de baixo, quem é menos 1 agora vai ser o seno, vai ser menos 1, e o cosseno vai ser 0. E para fechar 360 acontece a mesma coisa que o 0. Então, 0 para seno e o cosseno ele vai ser 1. Isso é muito importante para fazer as questões, certo? Lembrando que as divisões dos quadrantes, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Você sabendo essas informações já te ajuda bastante nas questões que vocês forem desenvolver. E observe uma coisa também que acontece aqui, ó. O seno, ele é o eixo Y. Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno ele vai ser sempre positivo, certo? No terceiro e quarto quadrante, o seno ele é negativo. Já o cosseno, ele na direita ele é positivo e na esquerda é negativo. Então, o cosseno ele vai ser positivo
aqui na direita e na esquerda ele vai ser negativo. Então a gente consegue ter o desenho do sinal. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o ângulo que ele está posicionando aqui no ponto C, qual é o valor de seno e cosseno dele? Ele vai ser positivo para cosseno e vai ser positivo para o seno. Se eu tenho um ângulozinho aqui que é nesse ponto, qual vai ser o valor de seno dele e do cosseno? O seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. No terceiro quadrante, o seno ele é negativo e o cosseno também é negativo. E no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, vocês entendendo bem o gráfico, vocês conseguem entender quando é que vai ser positivo, quando é que vai ser negativo. Você já tem uma análise melhor do comportamento da função, certo? Então, como eu mostrei para vocês, dentro de um ângulo, pegando aqui como exemplo o ponto C, a gente vai formar um triângulo. Como assim, professor? Como assim um triângulo? Ó, meu ângulo, ele tem essa projeção aqui, certo? Através dele eu consigo achar o valor de seno, não é isso? Que seria essa medida aqui. E eu consigo também achar a projeção dele do cosseno, que seria essa medida. Observe que esse valor do seno, ele tem o mesmo valor do que esse pontinho aqui, ó. E se eu fechar esse pontinho, eu vou formar o quê? Eu vou formar um triângulo. E um triângulo, ó, retângulo. Então a gente consegue formar um triângulo retângulo no qual aqui a gente vai trabalhar aqui com o nosso seno, aqui a gente vai trabalhar com o nosso cosseno. E aqui seria o nosso ângulo. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula as relações trigonométricas dentro de um triângulo retângulo. E também vamos trabalhar também com os senos de 30, 45 e de 60 graus. Então aqui, primeiro o conceito do que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele triângulo que ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Geralmente nas questões ele vem aqui com um quadradinho aqui, certo? E existe uma relação que é o teorema de Pitágoras, que quando a gente tem um triângulo que vai ser de retângulo, que ele possui um ângulo de 90 graus, a gente vai ter os catetos e a hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre o lado do triângulo que está à frente do ângulo de 90 graus. Ó, o ângulo de 90 graus está aqui, então aqui vai ser a hipotenusa, certo? Dos outros lados são os catetos, no qual a gente vai ter um cateto que a gente vai chamar de cateto adjacente e outro que a gente vai chamar de cateto oposto. Como é que eu vou saber quem é o cateto adjacente e como é que eu vou saber qual é o cateto oposto? Eu vou ter que tomar um ângulo de referência. Então, observe que um triângulo ele tem três ângulos. Nesse caso do triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 90 graus e ele vai ter mais dois ângulos. Um que vai ser esse ângulo aqui de cima e outro que vai ser esse ângulo aqui de baixo. Qual é o ângulo que eu tenho medida? O ângulo que a questão me deu a medida foi esse ângulozinho aqui de baixo. Então, eu tenho que tomar um dos ângulos como referência, ou de cima ou de baixo. Nesse caso, a gente vai tomar como referência o ângulo de baixo. Os dois lados são os catetos, mas o cateto que vai se chamar de adjacente é o cateto que vai tocar com o ângulo de referência. Então, o lado que está tocando com o ângulo de referência é esse ladozinho aqui. Então, aqui eu vou chamar ele de cateto adjacente. Então, vou botar aqui um ADJ. E aqui do lado esquerdo vai ser o meu cateto oposto, certo? Então, agora a gente tem o cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa. E existe uma regra que é o teorema de Pitágoras, que a gente consegue achar o valor de qualquer um desses lados, pela uma relação que é a seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. É uma fórmula que vocês têm que gravar. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A gente não vai se aprofundar aqui nessa parte. A gente vai focar hoje na trigonometria no triângulo retângulo. Mas isso aqui é uma fórmula que a gente consegue trabalhar. Só que para a gente conseguir calcular, a gente tem que ter duas dessas medidas. Ou seja, a questão tem que me fornecer pelo menos o valor de dois desses lados para eu achar o que está faltando, através dessa fórmula. Agora, se eu não tiver dois lados, ou se eu tiver a medida de um dos lados, eu também consigo calcular. Aí eu consigo calcular com as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E quais relações trigonométricas são essas, professor? Agora a gente vai utilizar o seno, o cosseno e a tangente, certo? Vamos lá. Então, preste atenção a partir de agora. Vai começar nossas baterias de fórmulas, certo? Algumas fórmulas que vocês vão ter que decorar.
Antes da gente entrar na parte da fórmula que a gente vai trabalhar no triângulo retângulo, é importante vocês aprenderem que os valores dos ângulos notáveis, que é de 30, 45 e 60 graus. A primeira fórmula que vocês vão gravar é uma musiquinha, certo? Uma regrinha que vocês vão seguir para preencher essa tabela. Vocês vão colocar sempre seno, cosseno e tangente embaixo. E aí vocês vão fazer 30, 45 e 60. Aí vocês vão colocar, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vou dividir 2 por todo mundo. E vou colocar a raiz onde não tem 1. Onde não tem 1, eu coloco raiz no numerador, coloco raiz e coloco raiz. Por que eu não coloco raiz no 1? Porque raiz de 1 é o próprio 1. Certo? Então 1 fica sem raiz. Observe que a raiz é só no numerador. Então agora eu já tenho o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Treine isso em casa. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 por todo, divido 2 por todo mundo e coloco a raiz onde não tem 1. Você já sabe o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Ah, professor, e a tangente faz como? Vamos lá. Tangente é igual a seno dividido por cosseno. Vai chegar uma hora que você vai conseguir gravar e fazer isso aqui rápido de cabeça. Mas, se você não lembrar, você tem que lembrar isso aqui, ó, que a tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. E sabendo disso, que a tangente é seno sobre o cosseno, para eu achar o seno de 30, eu vou fazer 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 dividido por 2. A gente sabe que quando a divisão de fração, a gente vai manter a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, invertendo, o que vai acontecer? Eu consigo simplificar o 2 de cima com 2 de baixo. Vai sobrar só que o 1 raiz de 3. Só que 1 raiz de 3 eu não posso deixar como resultado, porque a raiz de 3 não pode ser o valor que fica embaixo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pega o valor da raiz de 3 e multiplica em cima e embaixo. É uma regrinha que existe de racionalização de fração. A raiz não pode ser o valor que fica embaixo. Então, 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é quanto? É 3. Então, o resultado que fica aqui embaixo vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, observe que a divisão vai ser raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Se os dois são iguais, vai dar quanto? Vai dar 1. E, por fim, a de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Então, observe, ó, raiz de 3 sobre 2, que vai dividir. Lembra que quando divide, a gente muda para multiplicação e inverte, né? De 1 sobre 2 vai virar 2 sobre 1. Corto 2 com 2, vai sobrar só o quê? Raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3. Então, aqui o valor que fica é raiz de 3. Aí depois vocês podem gravar, né? Qual é a sequência? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, vocês gravam essa sequência que vocês conseguem construir a tabela toda de uma vez só. Mas se esquecer, você sabe que você tem esse artifício aqui de fazer a divisão para construir a tabela. Agora que a gente já tem a nossa tabela dos ângulos notáveis, a gente vai agora construir as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é o assunto do tema. Como é que a gente acha o seno, o cosseno e a tangente em relação ao triângulo retângulo? A gente vai fazer da seguinte forma. O seno, ele vai ser... A gente vai usar aqui uma regra que eu vou chamar a regra da coca, certo? Ah, professor, o que é essa regra da coca? Vamos lá. Eu coloco no numerador aqui, ó, no numerador do cosseno, K, coca. E agora vou repetir também de novo o coca na tangente aqui, ó, K. Então, ó, coca, coca. E onde está faltando eu completar, eu coloco o H da hipotenusa. Observe, có no numerador do seno, K no numerador do cosseno, coca no numerador e no denominador da tangente, seguindo a sequência coca, coca e completa com a hipotenusa. O que seria isso, professor? Vamos lá. A regrinha é, o seno ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A fórmula do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. A do cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que isso aqui vai ser o seno do ângulo de um triângulo retângulo. A gente vai utilizar essa forma. Eu sei que você pode estar um pouquinho perdido, mas agora a gente vai fazer os exercícios que vai ficar mais claro para você.
É só para vocês entenderem de onde é que vem cada coisa. E agora vai ser a parte mais importante, que é onde vocês vão conseguir assimilar o conteúdo fazendo os exercícios. Então preste atenção aqui, vamos a esse exemplo. Agora vocês vão entender tudo. Então preste atenção, não se desconcentre, vamos focar aqui. Vamos lá. Temos aqui um triângulo retângulo, certo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar onde é que eu tenho o valor, que é o 10 aqui no caso. O 10 é o que desse triângulo retângulo? Observe, ó, eu tenho esse ângulo de referência, que é o ângulo de 30 graus, certo? O ângulo que está em frente ao de 90 graus é a hipotenusa, então y é a hipotenusa. E o 10 e o x são os catetos. O 10 é qual cateto? O adjacente oposto. Observe que ele é o oposto ao meu ângulo de referência de 30 graus. Então, vai ser o cateto oposto. Então, já sei que eu tenho que utilizar uma fórmula que envolve cateto oposto. Quais são as fórmulas que envolvem cateto oposto? Ó, é o seno e a tangente. Então, vamos lá. Vamos começar utilizando a do seno, que a gente vai utilizar. Lembra que as fórmulas de seno e cosseno são mais fáceis de utilizar do que as de tangente, geralmente, certo? A tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, vamos pelo seno. Utilizando o seno, se eu utilizar a fórmula de seno, qual é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vou colocar aqui seno. Seno de quem? Seno do ângulo. Seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é 10. Então, coloco aqui o 10 sobre a hipotenusa, que é y. Então, vai ficar 10 sobre y. Quem é o seno de 30? Aí eu vou recorrer o quê? A tabelinha. Seno de 30 ele é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Coloco aqui agora raiz de 3 sobre 2, certo? E igual a 10 sobre y. Olha como os assuntos se cruzam. A gente já está vendo aqui agora o que? A regra de 3 que a gente trabalhou o que? Na nossa primeira aula. Então, a gente tem que entender toda a relação trigonométrica, da onde é que vem, para que no final das contas a gente vai utilizar a regra de 3. Observe como a matemática ela vai se cruzando. Então, fazendo essa conta aqui, vou fazer a regra de 3. A gente vai fazer o raiz de 3 vezes y, vai dar raiz de 3y, igual a 10 vezes 2, que vai dar 20. Vai passar o raiz de 3 dividindo, a gente vai ter y vai ser igual a 20 sobre a raiz de 3. Já falei para vocês que raiz de 3 não pode ficar embaixo, não pode ter nenhum valor de raiz embaixo. Então, o que a gente faz? A gente pega o valor da raiz, multiplica em cima e multiplica embaixo. 20 vezes raiz de 3 vai dar 20 raiz de 3. E o raiz de 3 vezes raiz de 3 eu já expliquei para vocês que dá 3. Então, o valor de y a gente já achou, que é 20 raiz de 3 sobre 3. Qual é o nosso próximo passo? Achar agora o valor de x. Então, fazendo agora o valor de x, o que a gente vai fazer? Eu posso ou colocar logo aqui o y, que é 20 raiz de 3 sobre 3. Eu posso já utilizar o valor do y para achar o x, como eu posso já utilizar logo a tangente direto, né? Quando o valor de y se desse um valor mais tranquilo, mais fácil, eu usaria a fórmula do cosseno, que seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas como o y deu um valor em forma de fração, é mais fácil utilizar o 10. Então você tem que ter estratégia também para ver qual a conta é mais fácil para você fazer. Então nesse caso aqui a gente vai utilizar a tangente, tangente de 30. Então tangente de 30, quem é a tangente de 30? Tangente de 30 é pela fórmula, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 10. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o que está tocando com o ângulo, que é o x. Então, tangente de 30, olha na tabelinha aqui, dá raiz de 3 sobre 3. A gente vai ter raiz de 3 sobre 3 igual a 10 sobre x. Fazendo aqui a regra de 3, vai ficar raiz de 3 x igual a 10 vezes 3, que dá 30. X vai ser igual a 30, o raiz de 3 vai passar dividindo, vai dar 30 raiz de 3. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá, racionalizar, né? Vai pegar o 30 sobre raiz de 3, multiplica a raiz de 3 em cima e multiplica a raiz de 3 embaixo. Aí nesse caso a gente vai ter 30 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. E 30 dividido por 3, ele vai dar quanto? Vai dar 10. Então a resposta é 10 sobre 3 multiplicado por raiz de 3. Então já achamos aqui o valor de x, que vai ser 10 raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, o passo a passo é ver a fórmula de seno, cosseno e tangente e aplicar com a tabelinha quando for ângulo de 30, 45, 60. Ah, professor, e se os ângulos não forem de 30, 45, 60? A questão ela tem por obrigação dar os valores.
Quando é 30, 45, 60, a banca avaliadora já entende que você já sabe qual é o resultado, que é pelos valores fundamentais. Mas se der um valor diferente desse, ele já vai te dar lá o valor para você transformar. Vamos para a próxima questão. As questões de vestibulares e concurso, eles podem cobrar para você resolver sem te dar o desenho. Aí você vai ter que interpretar e fazer o desenho, certo? Essa questão mesmo aqui foi uma questão retirada de uma questão de vestibular, certo? Então aí você tem que pegar esses dados, interpretar e fazer o desenho. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Dado raiz de 2 igual a 1,41. Pronto, vamos lá. Então o que ele deu aqui de informação? Ele deu que tem um fio, certo? Que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então o solo, o que o solo é? O solo é plano, né? Então temos aqui o solo. E um fio, certo? Que ele vai formar 45 graus com o solo. Então esse ângulo que está sendo aqui formado é um ângulo de 45 graus. Beleza? Aí o que ele fala? Esse fio ele tem a medida de 80 metros. E lá em cima dele tem uma pipa. Certo? E ele não deu mais nenhuma informação além disso, mas para a gente completar esse desenho, a gente precisa utilizar a questão do triângulo retângulo, certo? Para ele descobrir qual é a altura da pipa em relação ao solo. Se eu vou ter a altura, eu tenho que fechar meu desenho com a altura. O que seria a altura? A altura de algo é o que? É do chão até a pipa, qual é essa distância, né? Então é só a gente fazer um traço, certo? Ligando o ponto onde está a pipa até o solo. E sempre quando trabalhar com altura, sempre que for altura, vai ser um ângulo de 90 graus em relação ao solo. Sempre. Qualquer questão que for envolver isso, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente formou nosso triângulo retângulo. A gente tem esse lado aqui, que é 80 metros, certo? Que nesse caso vai ser hipotenusa, ó. O ângulo que está em frente é o ângulo de 90 graus. Temos o ângulo de referência, que é o ângulo de 45 graus. E ele quer saber qual é a altura. Beleza? Então vamos agora calcular. Eu tenho a hipotenusa, certo? A minha hipotenusa é 80 e eu tenho que utilizar uma fórmula que vai envolver hipotenusa e vai envolver quem? A altura, que é o que eu quero achar. Então observe, quem é a altura? A altura é o cateto oposto, ó, 45 graus, que é o meu ângulo de referência. Aqui embaixo é o cateto adjacente, certo? E aqui em cima vai ser o meu cateto oposto. Então, qual é a fórmula que eu vou ter? Cateto oposto com a hipotenusa. A fórmula que eu uso, cateto oposto com hipotenusa, é a fórmula do seno. Então, a gente vai utilizar aqui seno de 45 graus, certo? É igual a quem? É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o seno de 45? Seno de 45, com a tabelinha lá que a gente fez, lembra que é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o H que a gente quer achar, sobre a hipotenusa, que vai ser 80. E ele já me falou que raiz de 2 é igual a quanto? A 1,41. Então a gente vai reescrever essa conta colocando aqui 1,41 no lugar de raiz de 2. Como é que vai ficar? Vai ficar 1,41 sobre 2 igual a H sobre 80. E aí resolvendo, a gente vai fazer nossa regra de 3. De 2 vezes H, a gente vai ter 2H igual a 80 multiplicado por 1,41. Ainda não vou multiplicar. Vou simplificar primeiro para depois multiplicar. Manter um H, eu vou ter 80 multiplicado por 1,41. E o 2 vai passar para o outro lado dividindo. Então, boto o 2 aqui embaixo. Eu posso agora simplificar o 80 com 2, dividindo ambos, né? Então, 80 dividido por 2, ele vai dar 40. Então, vai ser 40 multiplicado por 1,41. Agora, a gente vai fazer nossa conta. 40 vezes 1,41. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. E aí agora começa do 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4.
Somando aqui tudo, 0, 4, 6, 5. Quantas casas decimais eu tenho aqui em cima? O 40 não tem nenhuma casa decimal. O 1,41 ele tem duas casas decimais. Se tem duas casas decimais, eu vou contar duas casas, ó, a partir daqui do zero, ó, 1, 2, então vai dar 56,40, que é a mesma coisa que 56,4. Então a nossa resposta aqui vai dar 56,4 é o valor da altura, 56 metros e 40 centímetros. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais uma. Atenção agora, essa questão ela vai ser um pouquinho mais complicada do que as outras, ela vai exigir um grau de interpretação maior, a gente vai usar várias continhas até a gente achar o resultado. Observe que a questão pede a medida dos segmentos BC e AC. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem é BC e quem é AC. Ó. O segmento AC é esse, ó, esse lado aqui do triângulo. E o segmento BC é daqui até lá, certo? Do ponto B até o ponto C. Observe que triângulo, eu preciso, para utilizar as regrinhas que a gente está utilizando, eu preciso de um triângulo retângulo. O triângulo ABC, ele não é um triângulo retângulo. Pelo menos a gente não sabe que se é, né? Que ele não me deu nada específico. Mas onde eu sei que tem um ângulo de 90 graus é aqui. E do outro lado também vai ter 90 graus, né? Porque sempre quando você tem um segmento reto, ele complementa para dar 180 graus. Então de um lado que tem 90 graus, do outro lado também vai ter que ter 90 graus. Então eu tenho dois triângulos retângulos. Eu tenho um triângulo retângulo que é o segmento ABD, certo? E tem outro triângulo retângulo que é o segmento ADC. Então vamos desenhar aqui, ó, o ADC. Qual é a única informação que eu tenho? A única informação que eu tenho é a medida de AB, que é 8, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então vamos lá, eu tenho que achar as medidas de BD, de AD, para que depois eu consiga achar a do outro triângulo. Porque observe, do triângulo ADC eu não tenho nenhuma informação, mas se eu achar o segmento AD, eu já vou ter a medida de um dos lados do triângulo, e aí eu já consigo achar os outros, certo? Então vamos por parte. Vamos chamar o segmento BD de X, certo? O segmento AD eu vou chamar de Y. O segmento DC eu vou chamar de W e o segmento AC eu vou chamar de Z. Observe que na questão que ele pede que é BC, BC então vai ser a soma de BD, que a gente chamou de X, com DC, que a gente chamou de W. Então X mais W vai ser o nosso segmento BC, certo? Então vamos aos cálculos. Nesse triângulo aqui, retângulo, no qual a hipotenusa é 8, lembrando que hipotenusa é sempre o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Vamos primeiro calcular o x. Quem é o x? O x, ele vai ser... Qual é o nosso ângulo de referência? O ângulo de referência está aqui, ó, 60 graus. Então, o x ele está tocando com 60 graus, então ele é o cateto adjacente. O y é o cateto oposto. Então, a fórmula que envolve o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Ó, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a gente vai montar aqui, ó, o cosseno de 60 graus, ele vai ser igual ao cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 8. Quem é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus, olha na nossa tabelinha lá, ela é 1/2. Então, a gente vai chegar aqui e colocar 1/2 igual a x sobre 8. E aí, fazendo os cálculos aqui, 2 vezes x vai dar 2x, 1 vezes 8 vai dar 8, e o 2 vai passar dividindo, vai ficar x igual a 8 sobre 2, que é 4. Então, o valor de x, a gente já sabe que é 4. Então, vamos colocar aqui, ó, x é igual a 4. Então, já temos uma das medidas. Vamos apagar agora aqui, onde tem x, eu vou colocar aqui 4. Próximo passo, achar o valor de y. Eu tenho duas formas que eu posso achar y. Eu posso usar pelo teorema de Pitágoras, que é o hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, como eu posso usar relações trigonométricas, certo? Como a gente está trabalhando aqui o assunto de relações trigonométricas, eu preciso que vocês treinem isso e dominem essa parte, a gente vai resolver por relações trigonométricas, mas você poderia muito bem colocar 8 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado e resolver a conta, certo? Então, se a gente utilizar aqui para achar o valor de y,
eu posso usar o 8 com o y. O y ele é o que? O cateto oposto. E o 8 é a hipotenusa. Então, qual é a fórmula que tem cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então, vamos lá. Utilizando aqui o seno. Seno de quem? Seno de 60 graus. Ele vai ser igual ao y sobre 8. Quem é o seno de 60? Seno de 60, ali na tabelinha, vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 8. Quando a gente faz agora a multiplicação, né, no cruz credo, 2 vezes y vai dar 2y igual a 8 vezes raiz de 3, que dá 8 raiz de 3. E o valor de y ele vai ser 8 raiz de 3, o 2 vai passar dividindo. Eu consigo dividir o 8 com 2, ele vai dar 4 raiz de 3 sobre 2. Então, já temos aqui agora a medida de y. 4 raiz de 3 sobre 2. Pronto. Esse y vai servir, agora que ele é a medida de AD, ele vai servir para eu achar as medidas do outro triângulo, que também é um triângulo retângulo, certo? Então, agora que a gente já sabe que esse lado aqui ele mede 4 raiz de 3, eu vou achar o Z e vou achar o W, certo? Na hora de calcular aqui, o ângulo, que é nosso ângulo de referência, 45 graus. Onde o 45 graus está? Aqui no cantinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, 45 graus. Pronto. Aí eu vou ter que fazer o que? Eu tenho que achar o Z e o W. Vamos lá, vamos começar com o Z. 4 raiz de 3 e o Z. 4 raiz de 3, ele é o que? Ele é o cateto oposto. Ó. Onde é o ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus é aqui. Então, o Z é a hipotenusa, que é o que está na frente do ângulo de 90 graus. E o 4 raiz de 3, ele é o cateto oposto. Então, de novo, fórmula do cateto oposto com a hipotenusa, a gente já viu aqui que é o seno, certo? Então, a gente vai calcular aqui seno de 45 graus. Então, você sempre vai olhar aqui qual é o ângulo que a gente está trabalhando. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao 4 raiz de 3 sobre Z. E quem é o seno de 45 graus? Seno de 45 graus, a gente viu, olhando aqui na tabela, que é o raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vai ter raiz de 2 dividido por 2 igual a 4 raiz de 3 dividido por Z. Certo? Aí, agora a gente vai fazer, o Z vai multiplicar com raiz de 2 e o 2 vai multiplicar com 4 raiz de 3. Z vezes raiz de 2, o que vai acontecer? Vai ficar raiz de 2Z igual a 4 raiz de 3 vezes 2. Quando eu tenho um número que tem parte numérica e parte na raiz, e eu estou multiplicando com outro, eu só multiplico raiz com a parte que tem raiz e o número que tem a parte inteira com o número que tem a parte inteira. Ou seja, 2 vai multiplicar com 4, que vai dar 8. Então, vai dar 8 raiz de 3. Funciona a mesma coisa que é um x. É que nem uma incógnita x. Se eu tivesse 4x, 4x multiplicado por 2 ia dar quanto? Ia dar 8x. É o mesmo processo. Quem vai ser o valor de Z? Z vai ser igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Já falei para vocês que a raiz de 2 não pode ficar aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Multiplica a raiz de 2 em cima e multiplica a raiz de 2 embaixo. A gente vai ter 8 raiz de 3 vezes raiz de 2. A raiz multiplica com a raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6, ou seja, 8 raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Certo? Que é raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E o 8 dividido por 2, ele vai dar quanto? Vai dar 4. Então, a resposta aqui ela é 4 raiz de 6. Então, a medida de Z ela é 4 raiz de 6. Então, a gente já achou o AC. A medida de AC que ele estava pedindo, a gente já sabe que é 4 raiz de 6, certo? Nosso próximo passo agora é achar o valor de W. E agora só faltou resolver o valor do segmento DC, que é W, certo? Então, a gente tem aqui agora o 4 raiz de 3, a gente já sabe o valor de Z, que ele é 4 raiz de 6. Eu já poderia até fazer por teorema de Pitágoras, como também eu posso fazer agora, né, o lado Z com o lado W. Ou seja, Z é a hipotenusa, que é 4 raiz de 6, e o W é o adjacente. Então, eu posso utilizar essa fórmula que vai envolver W com Z, que nesse caso seria o que? Seria adjacente com a hipotenusa, e adjacente com a hipotenusa é o cosseno, certo?
Então, como eu poderia também fazer utilizando o cateto oposto com o cateto adjacente, que vai ser a tangente. Como a gente não fez nenhuma conta com tangente, a gente vai fazer essa com tangente. E vocês vão ver que sempre analisa as opções de uma maneira que a conta saia mais fácil. Eu tenho um ângulo de 45 graus. Quem é a tangente de 45? Tangente de 45 é 1. Olha como vai ficar muito mais fácil do que a gente utilizasse o cosseno. Que pelo cosseno ia dar raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, a gente vai utilizar aqui a tangente. A tangente de 45 graus, ela é igual a quem? Olha a formulazinha, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto? Meu cateto oposto é 4 sobre 3. Minha hipotenusa é o valor W que eu quero achar. Então, substituo aqui em tangente de 45 por 1. 1 vai ser igual a 4 sobre 3 dividido por W, certo? O que está embaixo passa para o outro lado multiplicando, que nem regra de 3. Vocês talvez estejam confundindo porque aqui tem 4 sobre 3, mas aqui é o que? É o meu numerador dividindo pelo denominador, que é W, certo? Então vai ser o W multiplicado por 1, vai ficar W. Então W é igual a 4 sobre 3. Então já achamos aqui o nosso resultado. E vocês podem tomar isso como um exemplo, que sempre vai acontecer isso. Sempre que a gente tiver um ângulo de 45 graus, a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente vão ser iguais. Então aqui a gente agora achou o nosso valor de W, que é 4 sobre 3. E para responder a nossa questão, que ele pede quanto é BC, BC vai ser a soma de 4 mais 4 sobre 3. Então BC vai ser igual a 4, que é a parte do X, né? Com a parte do W, que é 4 sobre 3. Tiramos aqui, lembrando que 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. O MMC vai ser 3. 3 dividido por 1 vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então vai dar 16 sobre 3. É a medida do segmento BC. Então, a resposta da questão segmento AC, 4 raiz de 6. E o segmento BC, 16 sobre 3. E aí finalizamos a nossa questão. Valeu, pessoal. Esse assunto foi um pouquinho mais denso, ele é um pouquinho mais complicado, mas é aquilo, praticando, fazendo exercício, entendendo quais são os procedimentos. É um assunto que você tem que gravar bastante as fórmulas, e a melhor forma de você gravar não é apenas decorar, é fazendo questão. Quando você vai fazendo questão, isso aí já fica já intuitivamente, você já não precisa fazer tanto esforço para lembrar as fórmulas. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até a nossa próxima aula de logo mais. Tchau, tchau.